Olá, irmãos em Cristo, eu me chamo Marina Morim e venho mais uma vez compartilhar com vocês a leitura das Escrituras. Vamos dar continuidade com a leitura e iniciar com uma oração. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Eis-me aqui diante da tua presença, Senhor. Eu coloco esse propósito em tuas mãos. Que o Senhor possa nos guiar, possa me guiar, Senhor, nesta jornada, até a conclusão, Senhor, até o entendimento, Pai, de tudo quanto o Senhor nos deixou revelado na sua palavra. Em nome de Jesus, traz luz ao nosso entendimento. Amém. Graças a Deus. Paramos no livro de Êxodo, capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-lo-á darei por herança, eu, o Senhor. E deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do seu espírito e da dura servidão. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso dos lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhe mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Ruben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoá, e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, e Coate, e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Amrão e Izar, e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foi 133 anos.
E os filhos de Merari, Maali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou a Arão e a Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael e Elzafã e Citre. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filho de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe a Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assi e Eucana, e Asaf. Estas são as famílias dos coritas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso dos lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Assim o fizeram. E Moisés era de idade de 80 anos, e Arão de idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e disse: E diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito,
E os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornou-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara, e se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvidos. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, porque as suas correntes sobre os seus rios e sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se torne em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Ele levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, e nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, portanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. A praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as camas e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés diz a Faraó: tu tenhas glórias sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus.
e as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés chamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. A praga das rãs foi o capítulo 8. Continua no capítulo 8. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas dos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. E disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, põe-te de pé diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhe, assim diz o Senhor, deixai o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que te enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante aos seus olhos, não nos apredejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vá de longe, orai também por mim. E Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Capítulo 9. A praga da peste nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés, entra a Faraó e diz-lhe,
Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiverem, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossos punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalha-lhe para o céu, diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-na diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejais destruído da terra. Mas deverás para isso te mantive para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grande, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido a casa. A saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas, mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva muito grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo.
Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não seja mais trovões, haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então disse-lhe Moisés: Em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Capítulo 10. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra, Faraó, porque tenho agravado o meu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio dele, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo, para que me sirva, porque se ainda recusares, deixai o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou. O que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os seus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos há de ser por laço? Deixai os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabeis que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos e com os nossos filhos e com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Ainda agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó a praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos.
E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Muito gravoso foram. Antes estes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixava a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu depressa, e saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental, fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os levou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para os céus, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, com 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao vosso Senhor. Servi ao Senhor somente. Fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado. Há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim, guarda-te que não vejas mais o meu rosto, porque no dia em que virdes o meu rosto morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Encerramos aqui a leitura de 5 capítulos. Fiquem com Deus.